a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, aqui estamos com mais uma quinta-feira, graças a Deus. E que bom estarmos aqui, né? Que privilégio que temos. Eu, antes de vir para cá, eu orava a Deus. Eu comecei a razoar no meu coração aí, em oração a Deus, e falo: Senhor, muitas das vezes a gente não entende, né? Muitas das vezes a gente, por causa da nossa mente, ela fica tão ligada às coisas da mente, materiais, problemas, inquietações, ruídos, tantas coisas que ficam na nossa mente e a gente deixa de entender que privilégio que temos. E eu orava a Deus e falava: Senhor, daqui a pouco eu vou estar na tua casa. E isso o Senhor fez por mim. E isso o Senhor fez por cada um de nós. Nós temos que ficar atentos, porque o inimigo ele trabalha constantemente. O inimigo de nossas almas ele trabalha constantemente. E ele tenta de todas as formas desvirtuar nossa mente. Ele tenta nos distrair e não nos deixa entender e compreender o quão é importante estar na casa do Senhor, o privilégio que temos. Quer ver uma coisa? Aí você chega na casa do Senhor, você vê esses bancos vazios, aí já é uma distração para que o inimigo comece a colocar coisas em nossas mentes. Mas nós temos que entender, agora a gente olha para o outro lado, nós temos que entender que o Senhor é conosco e que se nós entrarmos dentro daquilo que o Senhor quer de nós, o Senhor pode reverter todas essas coisas. Aí onde entra aquela palavra que fala, né, em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Abra a Bíblia aí, em segundo Crônicas 7, 14. Nós precisamos, segundo o que eu falei, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque o inimigo ele bombardeia a cada um de nós a todo instante, 24 horas. Ele também não descansa, ele tenta de todas as formas nos tirar do foco. Mas em 2 Crônicas, vamos ver se é isso mesmo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala o seguinte: ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
e buscar a minha face e se converter nos seus bons caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o que o Senhor nos fala? Nós precisamos estar nos humilhando na presença do Senhor, porque nós sabemos que quem trabalha é Deus, quem faz é o Senhor, não somos nós. Verdade. Não é pelo nosso esforço que nós vamos lutar contra isso, mas é em oração, em busca. A cada dia mais nos esvaziarmos de nós, nos entregarmos por inteiro na presença do Senhor, nos unirmos em oração para que Deus possa trabalhar e mudar todo esse quadro. Mas o inimigo, quando a gente deixa preocupações, quando a gente deixa inquietações entrar dentro dos nossos corações, a gente parece que a nossa mente se fecha. Se nós ficarmos dentro disso e deixarmos isso ficar trabalhando em nossa mente, aí a gente é onde que o inimigo tenta fazer isso para que nós não venhamos entender que a gente, em Deus, a gente pode mudar toda essa história. Amém? Amém. Vamos. Vamos cantar um orar também? Amém. Deus
Amém. Vamos lá. Todas as lembranças tenho de ti, ó Sião. Amém. Terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Aleluia. Eu para ti voarei. Quando o Senhor meu
casais e que tem cabeça. Deus de poder e Glória a glória. Deus, nosso Pai, que Glória a Deus. faça este momento. Glorificado Te seja o agradeço nosso pela nome. família, pela vida de cada um dos teus servos. Muito obrigada. Meu Deus amado, que é porque, ó Deus amado, o Senhor tem sido presente na minha vida, tem se dado presente na vida de cada um dos teus servos, ó Pai. Graças a Deus, com certeza, ó Pai, o Senhor, nosso Pai amado, cada um de nós temos tido, ó Senhor, experiências, momentos maravilhosos contigo. O Senhor tem se manifestado na voz de cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, mesmo nós temos pequenas coisas, ó Pai, em Jerusalém. Hoje mesmo, ó Deus, eu vi um fato ali, ó Pai, que ocorreu comigo, e eu percebi que era vão. Eu percebi, ó Deus amado, que o Senhor ali me ajudando, o Senhor, ó Deus amado, tirando todo esse empecilho, e, ó Pai amado, eu pude alegrar. Coisas pequenas, mas, ó Deus amado, são fatos, são coisas, ó Deus, que faz nos chegar, faz nos entender, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, tem batalhado, tem ajudado, tem, ó Deus amado, nos alcançado, tem, ó Deus amado, ó Pai amado, nos guardado, ó Pai bendito. Ó Deus amado, nos dias difíceis, nos dias também trabalhosos, ó Pai, mas mesmo, ó Deus amado, em meio a toda essa situação, mesmo, ó Deus amado, em meio a tantos perigos, tantas adversidades, ó Pai, nós, ó Deus amado, saímos pela tangente, nós vamos sair, nós vamos sair, nós vamos livrando, nós, o Senhor, Pai, nós vamos amar, tirando todo o embaraço, todo o empecilho, tirando todos os obstáculos, os perigos, ó Pai, e vai, ó Deus amado, nos levando, vai nos dando, ó Deus amado, para que a gente olhe com segurança, ó Pai. E isso nós temos visto, isso nós temos sentido, ó Pai amado, e isso nos alegra o nosso coração. Muito obrigado, Pai. Continue conosco, nos ajudando, nos dando a tua graça, ó Pai. Ó Senhor, eu te peço nesse momento, ó Pai, te agradeço, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém. Os irmãos querem escolher um livro? Deus de poder e glória. Aleluia. 322 da harpa. 322. Também.
Pai, Senhor, Deus Amém. maravilha estarmos na casa do nosso Deus, para adorar, porque hoje meditar a sua palavra, que é um ponto de ensino, amém? Nós cumprimentar o nosso auditório, pastor Reinaldo Festa, que está em trabalho, lá assistindo esse culto também, amém? Vamos dizer a todos que estão assistindo à distância, que estão ouvindo, vamos dizer: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu quero deixar todo o tempo para o ensino, mas quero deixar 2 versículos, ou mais uns 2 também, de maneira objetiva, porque hoje é palavra, não é? Então está aqui, Colossenses 3, 16 e 17. Eu queria que nós recitássemos esses 2 versos, depois eu vou comentar mais outros. Nós vamos ver se colocamos ali, se não, vamos, abre sua Bíblia, Colossenses 3, 16 e 17. Vamos dizer juntos? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Quando nós lemos o Salmo 119, no versículo 9, diz assim: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. E o 11, como é que diz o 11? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O Senhor deixou a sua palavra conosco. Se você estudar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver sempre o Senhor trazendo instruções para que o seu povo volte para Ele, o Senhor, não é? Porque como podemos andar sem o Senhor? Alguém disse aqui que o peixe foi feito para viver no mar. Se tirar do mar, ele morre. Os pássaros do ar. E o homem foi feito para Deus. E ele, quando se separa de Deus, está morto. Não é? Como ele vai viver fora de Deus? Mas a humanidade sem Deus, não é? Eles acham que estão vivendo, mas a Bíblia diz que estão mortos em seus delitos e pecados. O Senhor não nos fez para viver assim. Ele fez para vivermos, como ele diz lá em João 10:10. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Ele tem feito tantas inovações, tantas criações, tanta evolução, não é? Tecnológica. A gente fica assim olhando, hoje já se faz tanta coisa que assusta até. Mas isso tudo não passa de fantasias, coisas fantasiosas. O que o homem precisa é voltar para Deus. Foi a missão de Jesus, que está lá no capítulo 19 de Lucas, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem sem Cristo ele está perdido, mas o homem com Cristo, ele é uma nova criatura. Deus abençoe, irmãos. Amém. E fica para o nosso professor, que hoje a palavra de ensino está com o pastor Marcos, né? Nos dá tempo a ele, né? Que a gente pretende encerrar 8h30, mas tem que dar tempo para o servo de Deus ministrar. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Palavra bastante. Uma palavra muito boa essa, esse versículo 11. Interessante, né? Glória a Deus, glória a Deus. Oração para que ele aleluia para Jesus. Graças a Deus.
pastor Marcos, amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Sim, meu eu te agradeço por estar aqui, Senhor. Sim, meu Ó Deus. Deus amado, teu servo, teu ungido também está pronto, Deus amado, Obrigada, com certeza, usa o teu servo, Deus amado, segundo as tuas misericórdias, Pai. Obrigado, Senhor amado. Ó Deus, eu tenho Senhor amado, que essa palavra, que Deus amado, nos ajudar, ó Deus amado, nos ajudar, nos abastecer, ó Deus amado, daquilo que necessitamos. Aleluia. Ó Deus amado, nós fica conosco, é o que eu te peço, meu Pai, te agradeço em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Pode ser Jesus, irmão? Amém. Podemos sentar em nome de Jesus? Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e reverte o pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma amor e velho numa nova criação. Amém. Amém, irmãos. Eu quero dizer que a garganta não está boa ainda, então estou dando uma trabalhada nela porque não é fácil. Irmãos, nós temos esse canal maravilhoso que é a nossa voz e nós temos que cuidar da saúde, temos que cuidar da nossa voz, temos que cuidar de nós porque nós temos que sempre nos apresentar ao Senhor, irmãos, saudáveis. Eu vi aqui o pastor Reinaldo no domingo falando da enfermidade, e realmente quando nós estamos enfermos, irmãos, nós não conseguimos fazer nada. Está aqui o pastor Jesus que o diga, né? Que a luta que cada um de nós passamos quando estamos acamados. Mas quando chegamos a esta casa, irmãos, é porque o Senhor nos deu essa condição com saúde e graça para podermos louvar ao seu santo nome. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos na palavra. Nós estamos aqui, a gente tem esse folder aí que fala do momento bíblico, né? E de fato é isso, irmãos. Todo momento dentro da casa do Senhor, ele tem que ser bíblico, é palavra de Deus. E aí, irmãos, eu quero aproveitar, dentro desse tempo que eu vou ter ali até as 8h30, já fazer uma introdução dentro do texto que nós lemos, irmãos, porque não adianta o pastor, o obreiro, aquele que vem lecionar aqui, ele só lançar a palavra. É fundamental que nós, todos nós, tanto o que ministra quanto o que recebe, nós absorvemos e guardemos essa palavra. De que forma? Guardar e colocar ela na nossa vida de tal forma que nós consigamos praticá-la. Olha aqui o texto que foi lido, irmãos, e eu pego uma carona porque está dentro daquilo que nós queremos trazer nessa noite, irmãos. É algo que é muito sério. Quando nós tratamos da palavra de Deus, irmãos, é algo muito sério, porque o que o Senhor espera de cada um de nós é que nós sejamos praticantes dessa palavra. Então, olha o texto que foi lido, né? E aí vocês deveriam, eu digo que vocês deveriam ter na sua Bíblia marcado esses textos e não esquecer. A minha Bíblia é toda manchada, porque fica gravado ali e eu não esqueço daquele texto, porque certamente ele vai entrar no contexto da minha vida. E olha o que foi dito aqui pelo pastor. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. A palavra tem que abundar em nós, ela tem que habitar em nós e de forma abundante. E de que forma abundante é essa? É nós, irmãos, quando falarmos, quando andarmos, essa palavra tem que estar permeada nas nossas vidas. Não que nós vamos sair aí, porque às vezes as pessoas aí, os crentes, e eu não critico, eu acho que cada um tem a sua posição de pregar o Evangelho, vai para as praças e imita até o João Batista. Louvado seja Deus pela coragem e pelo empenho, tem que se fazer isso mesmo. Agora, o que é fundamental é que nós vivamos a palavra de forma que, quando nós nos depararmos
Então, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, aí, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ou seja, o que nós estamos fazendo quando nós nos reunimos a cultuar ao Senhor, nós aprendemos a palavra, nós somos admoestados, nós aqui louvamos ao Senhor com cânticos espirituais, com salmos, e isso tem que estar em nosso coração, mas não só o momento aqui dentro. Quando nós saímos dessas quatro paredes, por onde estivermos, essa palavra ela tem que estar em evidência nas nossas vidas. E o texto, irmãos, que eu quero meditar com os irmãos, está em João capítulo 10, onde Jesus se apresenta para os seus, ou seja, para os judeus, como o bom pastor. É interessante que aqui, esse capítulo inteiro, Jesus ele vai conversar com os judeus ali, mostrando a responsabilidade do pastor e eles como ouvinte se colocarem na posição de ovelhas. E quando Jesus ali admoestava eles não estavam na posição de ovelhas. Jesus foi lá e puxou a orelha deles. O 27, irmãos, está lá: as minhas ovelhas, ou seja, ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. É o 10:27. Mas eu queria ler, irmãos, para terminar no 27, eu queria ler para nós termos um entendimento do que estava acontecendo nesse momento, Jesus conversando com os judeus. Aqui no capítulo 22 em diante, era a festa conhecida como a festa da dedicação. Então, olha o que ele diz no capítulo, se você tiver com a sua Bíblia, pode acompanhar. No capítulo 10, do 22 em diante, diz assim: e em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-o, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-lo abertamente. Eram os judeus indagando a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: já vou tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vou tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Jesus ele exortava, irmãos, os judeus, porque eles queriam que Jesus se revelasse, se mostrasse como de fato o Cristo, o Messias. E eles não estavam identificando a Jesus, irmãos, porque eles tinham um coração duro e já estavam dentro do propósito de Deus. E Jesus exorta eles justamente dizendo: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Irmãos, é curioso que Jesus ele pega aqui e faz essa comparação, daqueles que o seguem como ovelha. E aí, irmãos, eu tenho certeza que todos nós aqui já estudamos, já recebemos ensino, irmãos, das características da ovelha,
E existe algumas curiosidades da ovelha que não é o caso, não é o que nós queremos estar aqui relatando, mas existem algumas curiosidades que seria interessante nós guardarmos, né? Porque Jesus ele fez uma comparação. E o que é curioso numa dessas curiosidades é que a ovelha, irmão Osias, quem é o macho da ovelha? Eu não vejo falar, tu vai ver tudo é ovelha. Não, mas no pasto, quem é o macho da ovelha? É o cordeiro ali que é o macho, é a ovelha. Quem é o macho da ovelha oliveira? Carneiro. Olha lá, tá vendo? Esse é de Pernambuco. Carneiro. Numa dessas curiosidades, irmãos, para nós guardarmos, que é interessante, a ovelha é fêmea, o carneiro é o macho, e o cordeiro é o filhote. É curioso que todos os filhotes, independente de macho ou fêmea, é cordeiro. E quando cresce, se torna ou ovelha ou carneiro. Eu conheço tudo como ovelha. Está vendo? Não, eu sei que existe carneiro, mas na Bíblia fala só sobre ovelha. Mas agora você entendeu que dentro do contexto, o macho da ovelha é o carneiro e o cordeiro é o filhote, independente de ser macho ou fêmea. Olha lá a ovelhinha, não, é o cordeiro. Isso é interessante, são curiosidades, irmãos, mas é curioso que Jesus ele caracterizou os seus seguidores como ovelha. Por quê? Porque a ovelha, irmãos, ela tem uma necessidade de ter um pastor. E dentro dessa necessidade de ter um pastor, ela precisa tanto de um acompanhamento como um alimento. Ela sem um pastor, praticamente ela não consegue sobreviver sozinha. Ela tem a necessidade. Então foi por isso que Jesus ele observou os seus seguidores como ovelha. E aí ele vem e começa se nós buscarmos todas as características da ovelha, ela está ligada às nossas necessidades como dependentes, porque nós somos dependentes de Jesus. Por isso que Jesus ele faz essa menção, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E lógico, dentro do contexto, nós vamos mostrar, irmãos, que nós, na qualidade de ovelhas do Senhor, nós somos dependentes do Senhor. E quando, irmãos, Jesus ele fala que as minhas ovelhas me ouvem, nós temos que se voltar para o que Jesus queria ensinar aqui aos judeus. O que ele quer ensinar a nós, que nós temos que ter essa dependência, nós precisamos ser dependentes do Senhor, porque é Ele que cuida de nós, é Ele que nos dá o alimento, e é Ele, irmãos, que traz tudo aquilo que nós necessitamos. Ou seja, a ovelha dependente do pastor, nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor. E esse negócio de ouvir a voz, irmãos, os dias de hoje, muitas vozes nós temos ouvido. Se nós formos observar, irmãos, existem ensinamentos e ensinamentos, mas Deus nos deu discernimento, Deus nos deu sabedoria. Eu costumo dizer, irmãos, que o crente é inteligente. Ele é inteligente primeiro, porque ele optou por Cristo. Ele optou por Cristo, mas ele não optou por Cristo porque ele achou bonito ou quis. É porque existia a necessidade dele reconhecer Cristo como Senhor. Mas nem todos vão reconhecê-lo como Senhor. Mas aquele que assim o fez, tem que haver perseverança. Porque a luta e a dificuldade que nós teremos, irmãos, é de deixar o sumo pastor e seguir sozinho nesse grande caminho que o Senhor tem a trilhar para cada um de nós. Então nós temos que, na nossa caminhada, irmãos, sempre estar dependente. E quando ele fala de ouve a minha voz, nós temos que estar atentos para ouvir a voz do Senhor. E aí nós vamos caminhar, irmãos. Olha que interessante, uma das imagens mais instrutivas de Jesus na Bíblia é a do bom pastor. Esta imagem envolve sua liderança e senhorio sobre o rebanho. Jesus expressa esse papel dizendo: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Somente as verdadeiras ovelhas do Senhor o seguem e obedecem, porque conhecem e reconhecem a sua voz. Essa intimidade,
irmãos, ela é fundamental. Como que nós vamos identificar a voz do Senhor? Como que nós vamos reconhecer a voz do Senhor? Isso é muito simples e fácil. Então, quando nós falamos desse capítulo 10, que Jesus se apresenta como o bom pastor, irmãos, e muitas das vezes nós só focamos 10 de João, né? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. E nós, isso para nós é válido, não tem dúvida que é. Mas quando nós olhamos todo o contexto de Jesus se apresentando como bom pastor, é que ele estava se apresentando para os seus, para ser o pastor dos judeus, ou seja, para ser o sumo pastor, aquele que trouxe a palavra ali instrutiva, ou seja, para instruí-los, para ensiná-los, para educá-los da forma que eles deveriam andar. E ele não foi ouvido, ele não foi recebido, e irmãos, e não fizeram caso da sua palavra, né? Vamos lá. A voz do pastor. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está no 10:27 que nós acabamos de ler. Isso significa que os seguidores de Jesus estão sintonizados com a voz do pastor, que é o pastor Cristo Jesus. E aí, irmãos, eu faço uma pausa dizendo que Jesus ele é o sumo pastor, porque ele é a palavra, que a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Ou seja, o próprio Jesus ele é a palavra, que ele habita em nós, a sua palavra habita em nós. Mas quem é que vai ministrar essa palavra a nós? Aí ele levantou doutores, pastores, evangelistas, ele levantou homens para instruir esta palavra. E quando esses homens capacitados, levantados por Deus, com o propósito de apresentar a Cristo, têm essa instrução, as ovelhas desse aprisco estão prontas para receber o alimento da parte do sumo pastor, que é dado pelo pastor quando levantou. Então, porque o próprio Jesus, ele não viria mais instruir a sua igreja, sim, ele levantou homens capacitados para isso. E nós, irmãos, na qualidade de ouvintes e até ovelhas, como ele tratou aqui os judeus que não faziam parte desse aprisco, porque eles tinham a sua serviço, o seu coração duro, irmãos, Jesus ele tinha essa preocupação de que eles conhecessem essa palavra. Eles não tiveram, e nós temos que ter essa preocupação através dos ensinos que nós temos recebido, irmãos. E foi dito aqui, né? E nós temos que guardar essa palavra, irmãos. Olha, o pastor me ensinou aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, qual tem sido o efeito dessa palavra nas nossas vidas? Nós não somos meros ouvintes, nós temos que ouvir essa palavra e pegar, irmãos, como a ovelha faz também, numa das suas características, ruminar ela. Eles dizem, se você estudar, você vai ver que a ovelha ela tem 2 estômagos. É algo terrível, irmãos, 2 estômagos. Eu nem prestei atenção para a serventia desses 2 órgãos, mas ela rumina a palavra, ela rumina a comida. Então ela come, volta, come, volta, come, volta, come, volta, e é isso que nós temos que fazer, até nós temos um entendimento, irmãos, porque nós temos, quando é que nós temos o entendimento da palavra? Quando nós começamos a aplicar ela no nosso dia a dia. E olha que os ensinamentos de Jesus, irmãos, eles são profundos, ao ponto de nós ficarmos constrangidos quando nós erramos, quando nós tropeçamos na sua palavra. E é algo muito sério, irmãos, é sério demais, e é por isso que nós temos que ter essa palavra guardada nos nossos corações, como disse o salmista, para não pecarmos contra o Senhor. Então, que os guia e protege. Então está lá, Jesus, vamos lá, eu leio de novo. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha palavra. Isso significa que os seguidores de Jesus estão
com a voz do pastor, que os guia e o protege. Mas o que significa ouvir a voz de Jesus? O que significa ouvir a voz de Jesus? Porque quando ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, será que ele fala no meu ouvido, no nosso ouvido? Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, a não ser eu não ouvir a voz do Senhor falando aqui no meu ouvido, eu não acredito. Se eu não ver, falar que nem Tomé, se eu não ver, eu também não acredito. Então, quando é que Jesus ele fala e as suas ovelhas ouvem a sua voz? É seguir os seus ensinamentos, confiar nele e obedecer a sua palavra. Então, o significado de ouvir a voz de Jesus é ouvir os seus ensinamentos, guardar, confiar e obedecer os seus ensinamentos. Isso é ouvir a voz do Senhor. Nós não precisamos buscar ao Senhor para ouvir a sua voz de forma audível, porque se nós não tomarmos cuidado, vai vir uma doutrina de ensinamento de que se eu não ouvir de forma audível, eu também não acredito. E está aqui, ó, a palavra de Deus está aqui, ela está aqui clara para que nós, ouvindo ela, nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Agora, cabe a nós identificar a voz do Senhor. De que forma? A palavra está sendo ministrada. Se ela, como está sendo ministrada, é o que está escrito. Porque muitos ensinamentos já estão aí. Muitos ventos de doutrina estão aí, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu tenho dificuldade, me permite, me perdoa, eu tenho dificuldade, irmãos, de internet, de assistir pregações. Eu não vejo ninguém, não vejo nada. Mas e aí? A palavra. Eu tenho como abrir a palavra e entender, porque se eu sou ovelha desse pasto, se eu sou ovelha, irmão, desse aprisco, o próprio Senhor vai nos dar um entendimento dessa palavra. E sabe onde eu vou aprender essa palavra? Dentro da igreja onde eu congrego. Eu congrego nessa igreja, irmãos, e uma coisa que eu louvo aqui, que é que sempre eu tiro o ensinamento da palavra. E é por isso que eu sou chato com a palavra, irmãos. Então, você conhece o pastor tal, a missionária tal, a pastora tal? Eu não conheço. Eu não conheço ninguém. Porque, irmãos, infelizmente, existem muitos ventos de doutrina aí. E se existe pastor bom, eloquente, para mim não deveria nem estar em evidência. Ele tinha que se esconder e cuidar do rebanho dele. Porque muitas das vezes nós percebemos mais o homem, líderes, me permitam, não estou generalizando, mais na qualidade de heróis de querer mostrar para todos e receberem reconhecimento do que, irmãos, de fato apresentar Jesus. Aí eu tenho essa dificuldade de digerir isso daí, mas não de forma alguma eu vou depreciar alguém que o faça, porque temos que fazer também com sabedoria. Mas eu digo que aonde eu congrego, o tempo que eu congrego é o suficiente para aprender a palavra, porque se eu não tivesse, irmãos, o ensinamento nesta igreja, eu não teria chegado aonde eu cheguei hoje com o grau de fé, irmãos, ao qual eu tenho, porque eu ouvi a palavra. E o que diz a palavra? A fé vem e vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu cresci na graça do conhecimento, não foi na internet, não foi em programa de televisão, por mais que tudo isso ajude, é bom, mas eu aprendi isso da igreja que eu membro. Eu estou membrando, que eu congrego. E eu digo aos irmãos, eu estou muito satisfeito, sempre estive satisfeito, e não tenho motivo de ir lá para fora. E aí eu digo a vocês que acompanham muito a internet aí, tomem cuidado, porque eu vejo às vezes crente mais sendo doutrinado pela internet do que pela própria igreja que ele é membro. No caso aqui, eu digo aqui em São Miguel. As pessoas conhecem várias pregações, vários ensinamentos, e às vezes divergem com aquilo que é ensinado aqui dentro, que é a palavra. Aqui dentro, irmãos, se não for ministrada a palavra, eu questiono o meu pastor. Por quê? Porque nós estamos aqui para ouvir a sã doutrina que é a palavra de Deus. Esta foi a preocupação de Jesus para com os judeus que o ignoraram. E aí Jesus falou, vem e fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu tenho ouvido a voz do sumo pastor aqui todo esse tempo que eu estou aqui dentro, irmãos. E eu digo aos irmãos que é e permanecerá sendo uma preocupação minha aqui dentro dessa casa, irmãos, sempre de adentrar
ventos de doutrina, ventos de ensinamento, o qual aí fora tem muitos. Uma coisa que vocês não perceberão em mim, irmãos, são os ventos de doutrina que tem lá fora e eu trazer e aplicar aqui, porque eu procuro ignorar e viver aquilo que o Senhor me dá aqui dentro. E nós temos que ser, quando falamos de crente bebiano, nós temos que ser Bíblia e não trazer cacoetes ou costumes que são pregados aí fora, irmãos. E olha que a coisa está difícil. Está difícil, irmãos, mas nós temos um sumo pastor ao qual, se nós seguir o seu ensinamento, confiar nele e obedecer a tua palavra, o que vai acontecer? Nós estaremos ali de forma audível, ouvindo a sua voz, guardando os seus ensinamentos, os seus preceitos, e a nossa caminhada, irmãos, ela vai longe em nome de Jesus. Às vezes alguém pode ter até alguma preocupação, porque a nossa casa tem pouco membro, alguma coisa, mas uma coisa eu digo para vocês aqui dentro, meus irmãos, essa casa tem Bíblia, e é o que prende muitos irmãos aqui dentro, e é o que muitos irmãos estão aqui presos, plantados aqui dentro, porque foi alicerçado com a palavra. Aquele que vem um vento e não suporta e vai embora, se ele foi provado, pode ter certeza que ele foi reprovado, porque quando nós temos o ensinamento, irmãos, por que nós vamos recuar? Por que nós vamos embora se nós temos quem cuida de nós? O pastor, o sumo pastor, e usando, irmãos, os seus ungidos, usando os seus vasos, os seus servos, os seus profetas dentro dessa casa de oração. Mas uma coisa eu digo, eu volto a dizer, a minha maior preocupação, irmãos, e eu vou sempre tê-la, é de que ventos de doutrina adentrem por essas portas. Eu louvo a Deus que até hoje eu não tenho percebido, e nós temos que estar atentos, porque muitas vozes estão aí. Mas nós temos que ouvir, irmãos, a voz do nosso Senhor. Conhecendo o pastor, Jesus também disse, eu as conheço. Se você observar, Jesus ele diz aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso significa que os seus seguidores, ou seja, isso significa que os seguidores de Jesus estão sintonizados com o pastor, ouvem a sua voz. E também ele diz, eu as conheço. Irmãos, ser conhecido por Jesus é das melhores coisas, porque eu não tenho como esconder nada. Se eu falo a verdade, ele sabe que eu estou falando a verdade. Se eu minto, ele sabe que eu sou mentiroso. Se eu engano, ele sabe que eu estou enganando. Se eu sou justo, ele vai me justificar. Então, por quê? Porque eu as conheço. Jesus conhece a cada um de nós, irmãos. E se tem uma coisa maravilhosa de servir a Deus, irmãos, é que Ele nos conhece e nós temos que ser sinceros. Se nós brincarmos de ser crente, sabe uma coisa, jamais o Senhor brincou de ser Deus para com alguém. Ele é aquele que nos conhece e trata com cada um de nós. Agora, olha, irmãos, eu saio rapidinho e volto, me vê esse texto aqui, que nós temos que guardar. Guardar por quê? Porque nós, irmãos, às vezes estamos vivendo situações adversas, justamente por quê? Porque nós, irmãos, não temos dado ouvido à voz do pastor. E qual é a voz do pastor? É a sua palavra. Então, nós lemos esse texto dentro de um contexto sempre que nós ceiamos aqui. Então, olha o que ele diz aqui. Nós conhecemos o texto, mas para relembrarmos e guardarmos. Capítulo 11 de 1 Coríntios, e o versículo 32, eu só leio ele, porque eu poderia ler o 30 e o 31, mas não é o caso. Olha o que aqui diz o 32 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Olha que interessante. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Quando eu digo que é sério, alguém pode até querer brincar e não levar a sério o servir a Deus. Mas aqui, irmãos, quando o apóstolo ministra a ceia àquela igreja, a de Corinto, que era uma igreja
que brincava com Deus em alguns comportamentos, e a palavra ela foi exortativa da parte de Paulo para aquela igreja nessa carta. Se vocês lerem o 30 e o 31, eu não quero ler, vocês vão entender, mas ele diz assim, ó, mas eu repito o 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Ou seja, às vezes nós estamos passando por situações difíceis que nós nem entendemos, e aí há quem diga, Senhor, mas o que eu fiz de errado? Onde que eu errei? O que eu estou fazendo? E às vezes o crente está fazendo alguma coisa errada, está falando mal do próximo, está fazendo tanta coisa que foge do contexto do seu subpastor que falou através da sua palavra, e aí ele passa por momentos de quê? De juízo. E aí quando somos julgados, diz o contexto, irmãos, nós somos repreendidos pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Por quê? Porque o mundo vai ser condenado. Quem é o mundo que vai ser condenado? As pessoas que não querem Cristo serão condenados. Mas nós quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Então, quando passamos por alguma situação adversa, nós temos que saber se nós estamos sendo provados ou se estamos passando por uma prova por conta da vida ao qual nós estamos andando. E todos nós sabemos, irmãos, o que nós fazemos. Todos nós sabemos. Se nós não ouvirmos a voz do pastor, nós seremos repreendidos. Nós seremos julgados, irmãos. E quando nós somos julgados, irmãos, pelo Senhor, é para não sermos condenados. Porque o mundo já está condenado. Então, quando eu digo que é sério, e aqui é bem claro que o Senhor, eu as conheço, então Ele sabe o que vai proferir a minha boca e o meu coração antes mesmo de eu fazer. Então, dentro de uma vida de temor e tremor, eu tenho que vigiar, não falar mal do meu próximo, amar o meu próximo. E quem é o meu próximo? Não é qualquer pessoa, não é só o crente, é qualquer pessoa. Então, às vezes a pessoa ela ajunta a prova e pensando que está sendo provada. Porque uma coisa é Deus provar, outra coisa é a pessoa colocar a mão no fogo onde não deveria. Porque quando Deus prova, não tem dúvida que vai vir a provação, porque Ele sabe quem Ele prova, irmãos. Então, guardemos. Então Jesus ele diz, olha, eu as conheço, está dentro do mesmo versículo 27 e 10 de Jó. Isso mostra a intimidade e o conhecimento profundo que Jesus tem dos seus seguidores. Irmãos, se eu servisse um Deus que não me conhecesse, eu não serviria a Ele, porque Ele tem que me conhecer. Isso dele me conhecer, irmãos, é conhecer quem eu era, o que Ele fez na minha vida, a transformação, as minhas limitações, as minhas fraquezas. Porque às vezes, irmãos, alguém fala assim, pastor, Jesus me conhece. Por quê? Porque às vezes ele vai lá dentro de uma fraqueza, dentro de um erro, ele comete um pecado ou alguma coisa. Porque o que é pecado, irmãos? Para muitos, pecado é só do terra. A Bíblia fala que mexeriqueiro é pecado, falar mal do próximo é pecado, falar mal do seu irmão é pecado. Tem um monte de coisa que é pecado. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nós fazemos que entristece, vai contra a palavra de Deus, né? Então, tem gente que às vezes, por conta da sua limitação e fraqueza, pastor, irmão, Jesus me conhece. Não tenha dúvida disso. E não se preocupa, não. Você vai parar lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 32. Não tenha dúvida. Porque vai vir a repreensão do Senhor, porque Ele não quer que nenhum dos seus se perca. Mas nós temos que entender que Jesus, irmãos, dentro da sua onisciência, dentro do seu poderio, Ele conhece a nossa intimidade, Ele conhece as nossas limitações, como diz o salmista, e sabe que nós somos fracos, e é Ele que, como bom pastor, irmãos, nos sustenta, nos guarda, nos protege e vai nos levando, irmãos, e tratando e cuidando de cada um de nós nesse grande aprisco. Então, Jesus ele tem dentro do que nós vemos aqui, isso mostra a intimidade e o conhecimento profundo que Jesus tem de seus seguidores.
conhece a cada um de nós. Ele sabe quem são e o que precisam e como cuidar dele. Jesus sabe de todas as coisas. O que é isso, irmãos, que nós estamos falando aqui nessa noite? É fé. Quem não tem fé, irmãos, vive como quer. Olha, interessante, rimou agora. Quem não tem fé, vive como quer. E uma pessoa que vive como quer, ela está distante do seu pastor. Viver como quer, irmãos, muitas das vezes nós sermos crentes da igreja e lá fora nós andamos de qualquer maneira. E não é. Nós temos que ser lá fora referência, nós temos que ser lá fora, irmãos, um testemunho vivo do que Jesus fez nas nossas vidas. É isso que Jesus espera de nós. Conhecendo o pastor, irmãos, ele é muito criterioso para com as suas ovelhas. Ele é muito exigente para com as suas ovelhas. Sobretudo, quando as suas ovelhas se colocam dependente dele, ele cuida de cada uma, irmãos, dentro das suas necessidades. Seguindo o pastor, Jesus afirma que elas me seguem. Então, elas o ouvem, ele as conhece e elas, que somos nós, seguem a Cristo. Seguir a Cristo significa caminhar com Ele, fazer parte do seu rebanho e viver de acordo com os seus ensinamentos. É uma jornada de confiança e obediência. Olha, irmãos, o que o mesmo João escreveu. Aqui é o Evangelho de João, mas o mesmo João, olha o que ele escreveu, e aí serve como admoestação para as nossas vidas. Está aqui, ó, capítulo 2 da primeira carta de João. Nós tínhamos que ter gravado esse contexto na tábua do nosso coração. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Pastor, mas como é que eu vou andar como ele andou? Ele é Deus. Pois é. João foi bem enfático nisso, né? Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E como é que Jesus andou, irmãos? Ele andou em obediência ao Pai. Jesus obedecia ao Pai continuamente, constantemente. Orava ao Pai, obedecia ao Pai, orava ao Pai, obedecia ao Pai. E nós temos que orar ao Pai em nome de Jesus e obedecer ao sumo pastor, como aquele que tem o bom alimento para nós. Então, dizer que está em Cristo é fácil, mas e andar como ele andou? Quem vai perceber só aqueles que estão lá fora. Aqui dentro ninguém vai perceber como que está um ou outro, a não ser que a boca entregar. Mas se ficar caladinho, ninguém vai saber como é o outro. Mas lá fora as pessoas têm que saber, porque aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E lá fora as pessoas têm que ver Jesus em nós. Se não vê Jesus em nós, alguma coisa está errada. Em quem? Na ovelha. Ela não está se alimentando como deveria. E como é que ela deveria se alimentar? Comer mais, se alimentar mais, estar mais próxima do pastor e mais dependente da sua palavra e dos seus ensinamentos. Então, seguindo ao pastor tem que ser com essa observação. É uma jornada de confiança e obediência, irmãos. Só que nós vivemos momentos, nós vivemos dias, irmãos, aonde nós podemos dizer que, tem um texto aqui, irmãos, de Mateus 24, olha o que ele diz. Nós temos que estar atentos, porque estamos vivendo dias difíceis. Se alguém acha que não, que está tudo bem,
Nós vamos perceber isso logo mais à frente, irmãos. Mateus 24 é um texto bem conhecido. Está aqui. Porque surgirão falsos cristos. Olha que está aqui, falsos cristos, com letra minúscula. E falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eu penso, irmãos, que tem muita gente sendo enganada hoje, de pessoas, de líderes que estão dentro da igreja, irmãos. Por quê? Porque deixa de ser aquela ovelha que se alimenta da palavra e rumina a palavra. Eu lembrei, irmã Elzira, da pergunta da irmã no domingo, que fez para o pastor, e é bem isso, né? A irmã fez a pergunta, pô, mas e aí? O tempo mudou? Era dessa forma, agora não é mais? Olha que nós vivemos lá atrás, pastor Jesus, um tempo em que não se observava a palavra como ela era. Tinha uma visão superior, até exacerbada no que diz respeito à palavra. Então os homens doutrinavam, vou dizer, homens de Deus doutrinavam dentro da igreja, mas sem contextualizar a palavra. E ali era doutrina de homem, aquilo que a irmã perguntou e o pastor Jesus respondeu. Só que com o tempo, estudando e entendendo melhor a palavra, entendeu-se que existia exageros. Imagina hoje, irmã Elisete, a irmã não pode beber mais Coca-Cola, não pode assistir televisão, não pode. Por quê? Porque isso Deus não se agrada. Mas onde está escrito isso? Que doutrina é essa? Que novo ensinamento é esse? Existiu, mas vocês percebem que nós evoluímos no conhecimento. De que forma que nós evoluímos? Nós passamos a estudar a palavra, porque a palavra não era estudada como é hoje. Então, hoje, dificilmente nós vamos ser enganados, dificilmente. Olha, eu repito o texto, olha o que ele diz. Porque surgirão falsos cristos. Não é o caso do que aconteceu anteriormente, eu quero dizer isso, e nem estou assemelhando. Falsos profetas que farão grandes sinais e prodígios. Isso aqui é para o porvir, não foi que passou. Que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Irmãos, nós temos que ter a plena convicção de que nós somos escolhidos. Às vezes eu vejo alguma doutrina, ou algum ensinamento, ou alguma pregação, de que você está lutando para ser salvo, de que você tem que perseverar, você tem que ser certinho, caminhar para ser salvo. Misericórdia. Se vier esse ensinamento, eu vou me perder, porque eu, com minhas forças, eu não conseguiria ser salvo nunca. Nós somos salvos pela graça. Isso já foi muito falado aqui. Mas há quem diga, há quem ensine, de que, olha, persevera, insiste, faz certinho, assim. Isso faz tudo parte do contexto de quem serve a Deus. Mas não é isso que vai nos trazer o que Jesus nos deu, irmãos, na crucificação. Jesus levou a minha morte e me deu a sua vida. Então, nós temos que ter convicção que nós somos salvos em Cristo e acabou. Agora, viver uma vida de salvo. E o que é uma vida de salvo? É aquele que ouve a palavra do Senhor, guarda ela e continuamente vive ela. Não de forma alguma andando para a esquerda e para a direita. E isso cabe à criança, cabe ao ancião. Porque eu já ouvi pessoas, eu tenho 40 anos dentro da igreja, eu já fiz a minha parte. Não existe aposentadoria no Evangelho. Não existe de forma alguma. É até que feche os olhos, tem que andar obediente à palavra do Senhor, irmãos. Então, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então percebe que nós não seremos enganados. Pode vir falso Cristo, falso profeta, vã de doutrina, vento de doutrina, nós não seremos enganados. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Irmãos, que coisa linda é nós ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá a visão, o discernimento do que é certo e do que é errado. Ele é tão, irmãos, dentro da nossa intimidade, ele é tão lindo, é tão maravilhoso ser templo do Espírito Santo, que até quando a gente pensa em falar alguma coisa errada,
Guarda uma coisa, crente não fala palavrão. Não fala. Não fala. Dentro do que eu conheço, não fala. Aqui eu tenho certeza que nem fala. Não fala. Irmãos, crente não fala palavrão. Mas olha, mas não quer dizer que está na porta. Não quer dizer que na hora da ira está na porta. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo e nós temos, ela vai. Mas às vezes a pessoa não se segurou e saiu uma palavra torta. Se ela na hora do Senhor tem misericórdia de mim, olha o que eu acabei de fazer e falar. Se entristecer na hora e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, esse sentimento nos vem por causa da presença do Espírito Santo. Mas se a pessoa começar, eu falo mesmo, eu sou crente, mas eu falo mesmo, o Espírito Santo está longe dessa vida. Está igual o Espírito de Deus quando estava em Salomão falido, que já estava caminhando para a morte. Ele pensou que estava, mas estava longe. Então, eu repito, se o crente, irmãos, ele fala e dói na hora, ele fala assim, meu Deus, que besteira que eu fiz, não acredito. E ele tem esse sentimento, a habitação do Espírito Santo. Se ele falar, eu falo mesmo, ninguém está vendo, o pastor não está aqui, eu não estou da igreja, estou na minha casa, falo o que eu quiser. O Espírito Santo está longe, longe. Olha que perigo, irmãos. Nós sabemos se estamos no Senhor ou não. Nós sabemos. Quando Jesus ele diz que conhece os seus, da mesma forma nós sabemos quando estamos no Senhor. E eu digo que o perverso, o rebelde, aquele que anda de qualquer forma, reclamando, murmurando, o Espírito Santo está longe dele. Ele acha que está ali, mas não está. Ele está na condição de Salomão. Ele está sozinho. Ele está como uma casa vazia. Então, irmãos, eu dentro desse texto que eu acabei de ler dos irmãos 24 de Mateus, nós não seremos enganados. De jeito nenhum. Pode vir um falso Cristo que for. E se vier um vento de doutrina, você vai falar assim, opa, pastor, tem alguma coisa errada aí. Você mesmo vai falar. E tem que haver o quê? Nós temos que ser crentes pregando. Então, contextualiza, para que nós tenhamos um entendimento. Eu tenho certeza que dessa tribuna não vai acontecer isso. Não vai. Mas nós temos que estar atentos. Por isso que eu digo para os irmãos que eu tenho dificuldade de acompanhar na internet, televisão, porque às vezes eu escuto algumas coisas que fogem do contexto, se torna até aberração. Mas até então, irmãos, o importante é que se pregue o Evangelho. Porque quem tem o Espírito Santo ele não é enganado de maneira alguma. Esta sempre foi a preocupação de Jesus. Era a preocupação de Jesus como o bom pastor que se apresentou para os judeus. Ele queria ali, ensinar eles a guardar essas boas novas que ele trouxe. Pena que eles não souberam aproveitar. Eu caminho para o encerramento. Diz assim, irmãos, a vida eterna. Jesus promete que eu lhes dou a vida eterna. E jamais se merecerão. Está lá no 28. Isso significa que os seguidores de Jesus Cristo têm a garantia de vida eterna e não precisam temer a morte ou a separação de Deus. Aí eu digo, nós vamos temer o quê? Nós vamos temer, e temer de quem e do quê? Nós não vamos desafiar Deus ou não vamos sair aí fora dizendo que não, mas por onde andarmos nós seremos guardados. Vocês veem aí, irmãos, a crescente de assalto, de homicídio, de feminicídio, de latrocínio, tanta coisa que acontece. Daqui a pouco você vai ver crentes trancando de casa. Eu vou para a rua, não vou nem sair, porque senão eu vou ser morto. Pois é, vai mesmo, fica de casa, porque senão vai ser morto, porque falta a fé. Irmãos, nós andamos aí fora, é Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, porque o bom pastor que cuida das suas ovelhas, ele as protege, ele as guarda. Não quer dizer que nós não vamos passar por intempérie dessa vida, nós vamos passar, mas o nosso Deus estará sempre nos guardando, sempre nos livrando. E eu vou dizer, se ele às vezes permitir alguma coisa que doa, é porque ele quer chamar a nossa atenção. Às vezes nós estamos distraídos e o Senhor quer chamar a nossa atenção. E de que forma que Ele chama? Permitindo alguma coisa. Porque aí voltamos rapidinho para com Ele. Senhor, tem misericórdia de mim. E aí se aproxima. Deus sabe chamar a atenção dos seus. Então o Senhor nos promete, irmãos. Está aqui dentro do versículo 28 que nós lemos. Ele nos promete a vida eterna. Ou seja, nós a temos.
Acabou, nós já temos. Então, Jesus ele tem nos dá essa garantia de vida eterna e não precisamos temer a morte nem a separação de Deus. É por isso que eu me tornei, desde que me converti, um destemido à morte. Eu já falei isso várias vezes aqui. Antigamente, irmã Elisete, eu tinha medo de morrer. Mas sabe o que é medo de morrer? Era um medo terrível de morrer que eu tinha. Agora a morte tem medo de mim, ela foge de mim. Ela não vem. Não vem, irmãos. Não vem, porque eu só vou morrer no momento que Deus falar, sobe cá. Isso é fé. Irmãos, isso é convicção, é certeza. Então, aquilo que eu tinha que não era meu, eu perdi. E aquilo que eu não tinha, Deus me deu, que é a fé e a certeza da vida eterna. Então, quando fechar os olhos, a certeza para onde vai. Mas enquanto estiver aqui, proferindo Cristo. Conclusão, irmãos, a proteção divina. E Jesus afirma que ninguém as arrebatará da minha mão. Está lá no 28. Que é, ou seja, e que meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E o 29, isso mostra, está no 29, isso mostra a proteção divina que cerca os seguidores de Jesus, que estão seguros nas mãos de Deus. Irmãos, às vezes eu fico observando, por que não obedecer? Se obedecer, irmãos, é bom. Se obedecer, tem resultado positivo. Olha, eu termino. Nós tínhamos que gravar na tábua do nosso coração muitas coisas. Eu penso que nós tínhamos que gravar tudo. Mas quando, pastor Jesus, quando a gente vê Deus, eu termino aqui, quando a gente vê Deus colocando o povo diante do monte Ebal e do monte Gerezim, irmãos, ali Deus mostra que Ele é o sumo pastor daquele grande rebanho. E aí nós deveríamos saber, quem é que pode me dizer quando o próprio Deus colocou o povo diante do monte Ebal e do monte Gerezim? Quem é que arrisca dizer onde está escrito? Só não pode aqui. Está vendo? Nós tínhamos que guardar. Tínhamos que guardar. E olha que nós temos escola bíblica. Aí por que isso está gravado no meu coração, no coração do pastor? É porque a gente lê? Não, é porque nós temos sede de Deus, nós queremos Deus. E todas as ovelhas tinham que ter sede de Deus. Então, quando nós estamos ministrando, vem no nosso coração esse contexto. Monte Ebal e Monte Gerezim. Está lá no capítulo 28 do Deuteronômio. Aí o Senhor falou: monte da bênção e monte da maldição. E aí, aqueles que obedecerem, a bênção vai seguir ele. E o que desobedecer, vai seguir ele a maldição. Mas aí Jesus, o próprio Deus, ele dá uma instrução: olha, eu recomendo que siga o bem e a vida, e não o mal e a morte. Porque um caminho levava ao mal e à morte, o outro ao bem e à vida. E a recomendação de Jesus, do próprio Deus, era o bem e a vida. Aí eu digo, por que não obedecer se só tem benefício? Eu digo que o crente que obedece, até a prova que ele passa, ela é gostosa. Dói, mas é gostosa, porque ele sabe que Jesus está no negócio. Ele sabe que Jesus está cuidando. Ele sabe que Jesus está permitindo. Então até a prova é gostosa. Mesmo que doa, a ponto dele falar assim, está doendo, ele fica cabisbaixo, mas ele sabe que é Jesus que está o provando e que no momento certo vai vir a provação. O crente sabe quando está passando pela prova que vem da parte de Deus. E ele sabe quando também ele está passando o que disse Pedro, aqui eu não vou continuar, quando o homem, ele por conta da sua rebeldia, lhe vem as dificuldades, ele sabe. Então, irmãos, que nós possamos ter Jesus como pastor, aquele que cuida de cada um de nós, aquele que está nos protegendo, nos guiando. Olhemos para os homens que são homens de Deus, e aqueles que não são, você pode olhar também. Mas uma vez eu ouvi um ensinamento aqui: anda com um saco fechado e furado. Aqueles que você não percebe que tem a palavra, põe o saco furado, não despreza, não pega, põe o saco e põe a palavra de Deus e guarda, porque certamente ela vai ser útil para a sua vida, para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que nós jamais esqueçamos, irmãos, que nós servimos a um Deus que nos protege e nos guia por toda a nossa caminhada. Isso Ele nos deu, e nós temos que ter isso por meio de fé.
Deus abençoe a todos. Gente, amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Amém, Deus. irmãos. Amém. Vamos caminhar para o encerramento. Louvado seja o nome do Senhor, não é? E graças a Deus nós temos um pastor que cuida de nós, não é? E os seus anjos que ele envia para estar nos protegendo e livrando de todo mal. Amém. Irmãos, quero lembrar, não sei se aqui a hora que vai sair no sábado. 6h40. Então, as irmãs que estarão indo para o Jardim para lá, antes de 6h40. 6h40 é prevista a saída, né? Muito bem. E domingo, o nosso trabalho começa às 9 horas da manhã. Certo? 9 horas da manhã nós já estaremos aqui. Não é para esse trabalho, eu vou até, ao invés de fazer a escola bíblica, nós vamos estar aqui transmitindo o nosso trabalho de manhã. Estamos esperando um grupo da igreja Miriam, da igreja Paranapanema, né, que é um bom grupo. O pastor José Peribatessa do Jardim Mabel também estará aqui com o grupo, e nós estaremos aqui fazendo esse trabalho, né, porque a evangelização é a missão principal da igreja. Irmãos, às vezes eu sou assim, que Deus alma, vocês forem, irmão, nossa missão é pregar, salvar o Senhor. E enquanto essas portas estiverem abertas aqui, nós estaremos pregando o Evangelho. Essa porta está aberta aqui há muitos anos, não é? E graças a Deus, ela já produziu filhas, netos, igrejas por todo lado, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui domingo pela manhã, a ceia será ministrada. Convidei o pastor Antônio José Calheiros, ele vai fazer todo o esforço para ministrar a ceia para nós, não é? Nós estaremos aqui a um programa, nós vamos seguir esse programa, e quando terminar, ministramos a ceia e voltamos para os nossos lares. Há aquela preocupação, mas a ceia é à noite. Nós estamos no memorial, quer dizer, alguma coisa da nossa memória, não é? Às vezes a gente fica assim, mas tinha que ser literal, tem que ser de noite porque é ceia. Não, nós estamos a igrejas e templos, e lá, não é, os irmãos, por exemplo, nosso jardim, nós paulistamos da ceia pela manhã, não é ceia, é um memorial. Eles estão ali, Jesus, todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Então aí está. Não fica preocupado que tem que ser de dia, que tem que ser de noite. Mas que é ceia, irmãos, é um memorial da morte de Jesus. Não preocupa com o horário, não. Preocupa com a sua vida. Eu tenho que me preocupar com a minha vida. Vamos nos preocupar com a nossa vida e com a lembrança que esse é um memorial para lembrar que ele deu a vida por nós com esse belo estudo que tivemos hoje, não é? Com respeito a que ele tomou o nosso lugar e quer nos apacentar. Amém? Então não esqueça, domingo, 9 horas da manhã, nós estaremos aqui, e a escola bíblica que eu faço todos os domingos eu vou deixar para continuar o estudo. No outro domingo nós estaremos transmitindo aqui esse trabalho, estaremos juntos aqui, em nome de Jesus. Amém? Tem alguma palavra que os irmãos queiram dar? Sexta-feira, eu não sei se o missionário Osias vai lembrar, mas o irmão Raimundo Donato tinha dito que nós faríamos um trabalho lá. Houve assim alguma? Não. O irmão Rosa teve lá na ceia, falou que não está muito bem, não. Falou. Não, eu fiz a ceia normal, né? A ceia normal, ele está com as lamentações do dia a dia mesmo. Mas eu assim, a última vez que nós tivemos culto lá, ele falou que ia guardar, acho que o irmão dele vindo, né? No final de maio, né? Isso. Aí o irmãozinho já veio para fazer o culto, mas ia guardar o irmão dele vir aqui, da Brasília, é isso? É Minas ou Brasília? Brasília. Eu não entrei mais em contato com ele, como eu viajei para Pernambuco, eu não entrei em contato. Não, o irmão dele ia vir. Aí, no caso, se você quiser, liga para ele, não é? Vou entrar em contato. Entre em contato. Se ele quiser, ainda que rola algum só, a gente reúne, vamos para lá, damos os glórias juntos, né? E fazemos o trabalho, viu? Vocês estão vendo aí, me avisa, porque
Porque se não houver o trabalho lá, eu vou estar no Paulistano. Se houver, eu vou dar assistência lá com vocês, vão lá, né? Que seria importante. Vamos de pé então encerrar, vamos, Deus abençoe, não é? Nosso pastor Reinaldo esteve todo o tempo conosco, né? Ele está a serviço lá da empresa que ele trabalha, mas estava ligado a nossa Cristina, outros irmãos também, e Deus abençoe vocês que estão conosco, que essa palavra fale aos nossos corações, porque nós temos um Deus que é por nós, né? E que fiquemos garradinhos com Ele, né? Porque o professor falou, o ministrante falou sobre obediência. E obediência, que é o que mais Deus espera de mim e de todos nós. Obedecer, como o profeta disse a Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Agora não vamos entender que é um sacrifício de um jejum, de um esforço, não. É que o sacrifício é que ele estava fazendo o que não podia fazer com o sacrifício quando era de outra pessoa. Às vezes a gente cita, o outro fala, tá vendo? Não vou fazer esforço de não, porque é melhor obedecer. Vamos para o texto, que é o que o pastor que ministrou falou, essa falta de conhecimento, mas o Senhor disse isso. O profeta está dizendo, meu povo está sendo destruído, porque lhes falta o conhecimento. E aos pastores, aos líderes, aos professores, que têm que estar trazendo ensinamento para o povo. Amém, irmãos? Alguém precisa de oração? Dê sinal, você também está à distância. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos na tua casa, cantando, louvando e também recebendo a tua palavra, Pai. Abençoa-nos sempre, Pai, porque precisamos de instruções nesses dias escuros e de tantas vozes que não vem do Senhor. Precisamos, porque a voz que vem do Senhor está de acordo com a palavra de Deus. Muito obrigado, Pai. Agora essas mãos erguidas têm um pedido. Se outro pedido não foi dito, mas está no coração de alguns dos teus servos, nós estamos intercedendo também, Pai. Abençoa, cura, resolve, ó Senhor. Tu sabes dos enfermos da tua casa, como a tua serva Andressa, o pastor Reinaldo também está enfrentando uma luta, e tantos outros, Pai. Tu sabes, e nós temos te apresentado essas vidas, e agora colocamos nas tuas mãos, Pai. Intervenha, porque Tu és um Deus presente, Tu és um Deus que ouve, Tu és um Deus que faz, e operando, Senhor, quem impedirá? Pai, assim nós estamos aqui recebendo a Tua palavra, que gera fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, Pai. Dá que sempre tenhamos a Tua palavra, Pai, para assim gerar fé no Teu povo, porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé, e para ser gerada a palavra tem que ser ministrada, Pai. Abençoa coisas sem cura, levanta, resolve e ajuda. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Vai encerrar, em nome de Jesus. Vamos
Pastor Reinaldo Festa está aí. Ele está fazendo doente mesmo. Ele é do banco, todos os gerentes do Banco do Brasil estão reunidos lá em Atibaia para instruções e coisas assim. E ele foi convocado. Mas estava aqui com a gente o tempo todo.